o Vasco passou por um momento meio atribulado, a torcida meio que reclamando. Hoje as coisas estão melhores. Tu atribui isso ao quê nesse momento? O trabalho. A gente trabalha muito aqui. Nosso treinador é um cara muito competitivo nos treinamentos, é um cara que exige o máximo da gente nos treinamentos e nos jogos também, obviamente. E acredito que durante o ano a gente teve jogos que a gente jogou bem, fomos superiores, mas infelizmente a gente não teve resultado positivo e a gente acabou ficando numa zona da tabela meio complicada. Mas graças a Deus nesse último mês a gente conseguiu os resultados positivos, fizemos bons jogos e conseguimos reverter um pouco essa situação. É claro que o Vasco hoje está um pouco melhor colocado, mas ainda está longe do que a gente quer e tem como objetivo. Berrete, o Vasco vive talvez o melhor momento do ano. Qual foi a virada de chave, no teu entendimento? Primeiro, obrigado pelo convite aqui, uma honra estar aqui com você. Prazer. Cara, eu acho também que é tempo, é um processo. Quando me tocou chegar aqui, faz mais de 2 anos, o Vasco estava num momento ruim, né? A nível institucional. E eu acho também que tudo o que está acontecendo, o bom momento de agora, é parte disso, não? Dessa reestruturação, desse tempo, dessa reforma do clube. Agora a gente se sente muito bem sostenido da parte da diretoria. Quando eu cheguei aqui, eu falei que era um barco sem timão. A gente tinha um problema aqui, não tinha quem procurar, e tudo isso termina afetando nos atletas. E eu acho que tudo isso agora se foi acomodando, como o Coutinho falou, do treinador que a gente tem também, um dos melhores treinadores do Brasil, de que eu já tive na minha carreira. E acho que tudo faz parte de tudo, e tudo se vai encaixando e as coisas vão dando certo. Mas também concordo com o que ele falou, de que a gente ainda está longe de lo que o Vasco merece e de lo que a gente quer também. Léo, a torcida do Vasco é uma coisa muito forte, tem uma ligação única com o clube. Quando você entra em São Januário e vê aquele estádio lotado, qual é a sensação? Cara, uma sensação muito boa. A gente sempre bate nessa tecla de que São Januário realmente é um caldeirão e é muito difícil para os adversários realmente jogarem lá. Acho que entra um pouco no que o Coutinho falou. A gente teve alguns momentos de oscilação dentro do campeonato, principalmente nesse ano em que a gente acabou não conseguindo conquistar as vitórias e fazer realmente um fator determinante, o estádio de São Januário ser um fator a nosso favor. Mas, como ele disse, nesse último mês foi uma coisa que mudou também, a gente realmente conseguir fazer essa conexão junto com a torcida e trazer o torcedor para o nosso lado para que a gente consiga usar a força de São Januário, né? Que realmente é um estádio um território muito, muito hostil para o adversário. Berrete, essa vinda do Diniz, os tipos de treinamentos dele são muito diferentes de outros que você já teve? São. A exigência dele é muito alta no treino. Ele exige da mesma forma que exige no jogo. Então você mantém esse nível de competitividade, de agressividade, que é o que também pede no campo. Então a gente aí faz a diferença. Eu falei para ele muitas vezes que eu nunca tive a oportunidade de treinar com esse nível de exigência, de competitividade, que já a gente bota na cabeça que isso que depois tem que fazer no jogo. Então acho que é muito importante. Coutinho, você já teve vários treinadores, bons por sinal. E tu acha, no teu entendimento, que o Diniz hoje, depois de você, nesses dias, nesses meses trabalhando com ele, tá na prateleira de cima? Com certeza. Eu tive o privilégio, né, de trabalhar com grandes treinadores e o professor Diniz é com certeza um dos melhores que eu tive. A gente tem uma relação muito boa, ele tem uma relação muito boa com todos os atletas. É um cara que
como eu falei, compete muito, exige muito da gente nos treinamentos. E também é um cara que dá carinho, ele sabe levar o atleta do lado ser humano também. Então, acho que todo esse contexto assim, é muito importante para um treinador e com certeza para nós jogadores faz a total diferença. Léo, o Diniz é um treinador que exige muito que o goleiro use os pés. Para você, esse tipo de treinamento foi muito diferente? Foi bem diferente, mas assim, foi um processo natural, na verdade. Desde que chegou, ele conversou comigo que é uma coisa que ele pede, que ele gosta, mas que ele também entende que é um contexto que não é só o goleiro que tem que tentar jogar com os pés, é um contexto que os 11 jogadores têm que estar próximo da bola e tem que querer jogar. E ele sempre me deixou muito à vontade para ir evoluindo com naturalidade, que seja um processo natural, que ele nunca me cobrou que eu fizesse nada que eu não tivesse confortável para fazer. Desde que ele chegou, ele sempre tem me deixado muito à vontade para, conforme eu vou me sentindo mais confiante, mais seguro, para ir evoluindo dentro do jogo que ele pede, que ele propõe. Mas com certeza tem sido muito desafiador e muito positivo para mim. E positivamente falando, hoje você joga mais com os pés, com mais segurança, com mais confiança? Com certeza. Mais segurança, mais confiança e você que jogou, você entende que você consegue ter a leitura da jogada muito mais rápido, né? Às vezes, para conseguir fazer a leitura de uma linha de passe que eu tinha muito mais dificuldade antes, pela prática, no dia a dia, e sempre estar fazendo isso, a repetição, você consegue ter muito mais facilidade para enxergar, às vezes, um companheiro sozinho ou uma linha de passe que antes eu não tinha a possibilidade de enxergar. Berrete, você como capitão, eu imagino que teve um dia que, algumas vezes, mas teve um dia que o Diniz no jogo deve ter dado um esporro assim, tão grande que vocês meio que... Lembra disso? Quando foi? Contra quem? Qual deles? Qual deles? Daqueles que mais... Assim, qual foi o que mais marcou? Tempo todo. Não, na verdade, vou falar, cara, ele cobra menos a gente mais grande, né? O Coutinho, ele é a mesma coisa. Mas ele cobra de outro jeito. Mas isso é por que bate na gente, pero essa cobrança é muito boa. Eu sou um cara que de la velha escola, não? Es más velho aqui e eu me criei assim, companheiros, treinadores, tendo cobrança o tempo todo, então para mim é normal. Eu não sou um cara que leva de forma pessoal. Para mim essas cobranças são muito positivas. Claro que você tem atletas que não estão acostumados, ou que por aí levam para o pessoal, ou que não se sente bem, mas eu gosto das cobranças. Tu lembra, Coutinho, de um momento assim desse? Fala a verdade. Cara, vou falar do último jogo. O último jogo ele deu um esporro na gente no intervalo. Meu irmão, o homem gritava demais. Mas realmente a gente entrou um pouco abaixo no primeiro tempo do que a gente vinha jogando nos outros jogos. E bom, depois da cobrança a gente retomou ali a forma Acordou, que a gente né? deu uma acordada em todo mundo. E aí conseguimos virar o jogo. Então foi um resultado muito importante e a cobrança surgiu efeito. Ô, Léo, ele chega duro também você como goleiro? Chega. É o que o Verratti falou, assim, ele cobra alguns de uma forma um pouco diferente, né? Normal, natural. Mas quando precisa, ele chega firme, não tem muita resenha com ele, não. Entendi.